Qualquer dúvida, fique à vontade. O que a gente vai fazer hoje? Nós estamos trabalhando alguns passos nesse processo de interpretação. Falamos semana passada sobre exegese e explicação. Após a exegese e explicação, nós estamos passando para o segundo passo, que é identificar a estrutura. Depois de encontrar a estrutura, o nosso objetivo também é encontrar a ideia central e depois focaremos nos princípios e na aplicação. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre princípios, sobre aplicação também. Então, vou fazer de forma breve uma explicação do texto bíblico, tentando fazer uma exegese do texto, lembrando que o objetivo principal não é em si o entendimento, uma exegese detalhada do texto, mas é que você consiga compreender quais são os passos que você precisa dar nesse processo de interpretação. Então vamos lá, o verso número 20, número 11 diz o seguinte: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então você já tem aqui inicialmente algo que vai fazer um contraste com o que foi dito anteriormente. Então, o verso de número 10, Paulo diz que ele não estava, que o seu evangelho não tinha ênfase para agradar aos homens, não era esse o objetivo, porque se fosse isso, ele não seria servo de Cristo. Então, ele traz aqui um contraste falando sobre isso, dizendo que o seu evangelho, que foi por ele anunciado, não é segundo homens. Essa é a declaração base que ele vai, a partir daqui, desenvolver o verso número 11. Por que o seu evangelho não é segundo homens? Ele dá uma justificativa, nos dando aqui dois motivos. Primeiro, negativo, porque ele não recebeu e também não aprendeu de homem algum. Esse foi um grande questionamento que gerou muita dúvida e muita dificuldade, né, nesse processo de aceitação do ministério apostólico de Paulo, porque ele tinha sido chamado de forma completamente diferente, ele não caminhou com Cristo assim como os demais apóstolos que receberam de Cristo e que foram ensinados pelo próprio Cristo. No evangelho, nos evangelhos, no evangelho de Marcos também, a gente percebe essa caminhada dos discípulos com o Senhor Jesus Cristo. E é interessante como se deu esse processo de receber e de ser ensinado acerca do evangelho, porque foi algo bem progressivo, que em muitos momentos até a compreensão dos discípulos se tornava tão limitada que eles deixavam de entender, enquanto, em alguns casos específicos, os gentios entendiam a mensagem de Cristo. Mas sempre Jesus estava ensinando, revelando aos discípulos, e ao longo desse processo, ou desse tempo de ministério de Cristo, os discípulos, então, foram aprendendo o evangelho que eles anunciaram posteriormente. Então, Paulo coloca aqui esse ponto essencial, dizendo que o seu evangelho não é segundo homens, porque ele não primeiramente recebeu e nem aprendeu. E aí ele traz uma declaração positiva, focando na origem desse evangelho. E ele vai dizer pela revelação de Jesus Cristo. Então, a palavra revelação significa a imagem de uma cortina sendo retirada e aquilo que está por trás da cortina passa a ser visto de forma clara. Foi esse o método pelo qual Paulo atribui não só o recebimento, que ele colocou aqui, não só o recebimento do evangelho, mas também o método pelo qual ele aprendeu. Ele atribui isso à revelação direta do próprio Cristo. Verso número 13, ele vai justificar essa verdade que ele colocou. Qual foi a verdade?
que o seu evangelho não é segundo os homens, mas que é por meio de revelação de Jesus Cristo. Então ele vai justificar. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Como a ideia de conduta aqui é de vida. Então vocês era de conhecimento dos judeus como que Paulo vivia no próprio judaísmo. Mas qual é o ponto que ele vai ressaltar da sua vida no judaísmo? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Então, Paulo aqui entende que até mesmo nessa discussão ou nessa luta entre judeus e gentios, ele não está de forma alguma dizendo que essa igreja que está sendo defendida ou que o evangelho está sendo defendido entre os judeus não é oriundo da parte de Deus. Não é isso que ele está dizendo. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que tanto o evangelho que é anunciado pelos judeus, quanto que é anunciado por ele aos gentios, isso se dá de fato ou está relacionado à igreja de Deus. Mas o ponto central aqui é quanto à sua conduta. E ele vai usar basicamente duas palavras que vão falar acerca da sua postura. A primeira é que ele perseguia a igreja e a segunda é que ele assolava. Ele traz à memória aquilo que era conhecido de todos, que foi a sua conduta, o seu comportamento em relação à forma como ele lidava com a igreja de Deus. Verso de número 14, e na minha nação excedia em judaísmo há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Observe o verso 13 e verso 14, como ele traz dois elementos, ou duas informações. A primeira era quanto à sua conduta no sentido de perseguir, ele se coloca como um perseguidor, e aí a gente vai ter o relato disso, de como isso acontecia principalmente no livro de Atos, onde Paulo não poupava nem sequer mulheres que eram frágeis e que não podiam se defender. Ele, a todo custo, queria, de fato, perseguir e destruir a igreja de Deus. Essa é a verdade que ele coloca no verso 13. No verso número 14, ele traz uma outra área, uma outra informação. Agora é quanto ao seu zelo, que ele vai chamar de algo extremamente, ao ponto dele estar à frente, sempre à frente daqueles que deveriam estar na mesma posição dele, ou seja, aqueles que tinham a mesma idade, que deveriam ter o mesmo entendimento, que deveriam ter a mesma experiência, porém ele sempre estava à frente. A ideia de ser extremamente zeloso das tradições de seus pais mostra um cuidado que vai além do normal. Então, esse é o ponto que Paulo está colocando. O envolvimento dele com o judaísmo, com as tradições que ele recebeu dos pais, dos seus pais e dos antepassados, ele não era um simples religioso. Vamos colocar aqui como alguém que é de fato um religioso ativo e que chega a ser alguém bem extremista ou que está tão envolvido que poderia ser chamado até mesmo de um fanático religioso. Verso de número 14, verso de número 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. A quem Paulo atribui o seu chamado? A providência divina. Então, esse chamado, ele entende que aconteceu porque desde o ventre da sua mãe, Deus já havia, por meio da sua graça, separado e chamado ele para esse ministério. E aí o verso de número 16, ele vai especificar exatamente em que consiste esse ato de Deus de separar e de chamar. Verso número 16,
revelar seu Filho em mim. Observe novamente a mesma palavra aqui, a palavra revelar, que foi a palavra que ele usou no início para falar como aconteceu essa revelação. Revelar seu Filho em mim, para que pregasse, o objetivo é apresentado, para que ele pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Paulo está argumentando o fato de que esse evangelho foi revelado unicamente pela graça de Deus, pela decisão livre e vontade de Deus em separá-lo, em chamá-lo e em revelar o seu Filho nele com esse objetivo, para que ele pregasse aos gentios. Ele conclui com uma negativa, voltando ao ponto central, que é: não consultei carne nem sangue. Em outras palavras, esse evangelho não é segundo os homens. Por quê? Porque eu não consultei, mas eu recebi, ou melhor, Cristo foi revelado em mim pela vontade do Pai, quando me separou e me chamou, e em um determinado momento, ele cumpriu esse propósito. Verso de número 17, novamente uma negativa. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Observe que o verso 17, ele traz uma outra situação. O fato dele não ter voltado a Jerusalém depois da sua conversão para ter ou estar com os apóstolos, mas ele foi para uma outra região. E aí, então, foi para Damasco. Verso número 18, depois passado 3 anos, fui a Jerusalém a ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, o primeiro ponto que ele coloca aqui é que depois de 3 anos, ele foi a Jerusalém para ter um encontro com Pedro, para vê-lo, para conhecê-lo face a face. Porém, um detalhe importante no verso 18, ele passou somente 15 dias em Jerusalém. Qual é o argumento que ele está usando? É que, primeiramente, ele não foi ver Pedro com o objetivo de aprender ou de ser ensinado acerca do Evangelho, nem muito menos de receber de Pedro o Evangelho do Reino, e isso é confirmado pelo tempo que ele passou com Pedro. Ou seja, 15 dias não seria um tempo suficiente para que ele recebesse todo o seu apostolado. Verso de número 19, ele continua dentro da mesma argumentação. Não vi a nenhum dos outros apóstolos. Ou seja, ele não teve esse tempo para aprender ou para receber também dos demais apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui observe aqui sempre como ele vai usando o termo depois para demarcar o tempo e demarcar também a mudança de lugares por onde ele vai passando. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. A única coisa que ele vai trazer como argumento é que essas igrejas passaram a ouvir a fama, ou melhor, passaram a ouvir acerca do que ele fazia, ou seja, do ministério que ele exercia. E aí ele apresenta isso dizendo: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Qual é o ponto? É que há um testemunho acerca de irmãos ou das igrejas da parte da Síria e da Cilícia, que de fato ele gastou esse tempo em que ele estava ausente de Jerusalém, pregando e anunciando o evangelho em outros lugares. Qual é o ponto que está colocando?
ele não estava em Jerusalém, aos pés dos apóstolos, durante todo esse tempo, aprendendo ou recebendo o seu apostolado através dos apóstolos ou de qualquer outro homem ou qualquer outra instituição. Bom, basicamente, essa é a explicação do nosso texto. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma frase, alguma expressão, algum termo? Algo que você não conseguiu compreender? Essa é a primeira parte que nós estamos chamando de exegese e explicação. Qual é esse primeiro passo? Entender palavras, entender frases, entender como é que o texto vai se desenvolvendo, explicando, argumentando. A partir desse momento, nós vamos passar para um segundo passo que nós estamos chamando de estrutura, que basicamente é o quê? É reconhecer quais são os argumentos principais. E aí, então, a gente vai depois tentar entender como que esses argumentos revelam a ideia central. O que a gente está reforçando, basicamente, é o seguinte: qual é o princípio que a gente está aplicando? O princípio básico é que todo texto possui uma estrutura que foi organizada pelo autor bíblico. Essa estrutura ela é organizada com base em ênfases, que são argumentos que constroem verdades ou que desenvolvem verdades, e essas ênfases vão apontar para o formato do sermão. Então, o ponto ou o princípio que nós estamos abordando é: eu não preciso, quando estiver nessa fase inicial da abordagem do texto bíblico, me preocupar qual será a forma do meu sermão. Eu não preciso ter essa preocupação. Eu não preciso já começar a análise do texto pensando em tema, pensando em tópicos, pensando em subtemas. Por que eu não preciso fazer isso? Porque no final, quando eu compreender a ideia central, a estrutura, a organização do texto, essa própria organização do texto vai me dar base para decidir melhor qual será o título e quantos tópicos, quantos subtópicos e qual será o nome que eu vou dar para cada tópico e para cada subtópico. Dúvidas sobre o processo, sobre esse espaço que a gente está trabalhando? Professor, eu não sei se é exatamente uma dúvida, mas eu estou vendo que o senhor está dividindo o texto, né? E só assim para ficar mais claro para mim, como é que a gente sabe, por exemplo, onde termina um parágrafo, uma perícope, né? E começar outro para poder trabalhar. Perfeito, boa pergunta. Então, a gente chama isso também de contexto literário, que é basicamente o quê? Você saber identificar onde começa aquele texto e onde termina. E aí o nome que a gente vai usar no texto discursivo, como você colocou, perícope ou unidade literária. Mas, enfim, como é que eu vou compreender ou identificar essa mudança de estrutura? Em alguns momentos, dependendo do texto, isso é mais fácil, e em outros momentos é bem mais delicado. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma carta em que essa divisão da unidade literária é bem mais delicada, é a carta de 1 João. Você tem vários argumentos que é bem complicado você identificar a estrutura maior ou a unidade, porque às vezes a gente não consegue ver claramente a relação entre um argumento e outro. Mas qual é o processo básico que você vai fazer? Você vai precisar entender se o assunto que está sendo tratado nessa unidade, se ele termina nessa unidade ou se ele prossegue para o próximo texto. A gente está usando aqui um princípio da linguística que é: se há mudança no campo semântico, isso significa que a ênfase está mudando. Então, esse é o princípio básico. O assunto que foi desenvolvido do verso 1 ao verso 5, ele continuou a partir do versículo 6 ou houve uma mudança de foco? Bom, se há uma mudança de foco,
o argumento ele continua, o autor continua desenvolvendo um assunto que vai ser desenvolvido ao longo da carta, mas muito provavelmente ele está mudando esse campo semântico e muito provavelmente ele está também mudando essa nova estrutura, ou seja, ele está iniciando, introduzindo um novo argumento. Então, o ponto básico o critério básico para saber até onde vai essa unidade literária seria esse pensamento básico. Até que versículo ele continua desenvolvendo o mesmo tema? Até que versículo ele continua desenvolvendo a mesma ênfase? Até que versículo ele continua falando sobre o mesmo assunto? Então, aí você vai tentar reconhecer isso, então, delimitar onde começa e onde termina. Nós vamos, quando estivermos falando aqui sobre estrutura, que a gente vai começar agora, esse mesmo raciocínio você vai aplicar também nessa análise para identificar onde começa e onde termina a perícope. Ok? Dúvidas? Perguntas? Se tiver dúvida é agora, porque na próxima semana vocês terão a oportunidade de apresentar estrutura, princípio, ideia central. Então, se tiver alguma dúvida, fique à vontade para poder perguntar agora. Ok, vamos então para a segunda parte. Você pode participar em qualquer momento. Qual é o nosso objetivo agora? Fizemos exegese, explicamos o texto de forma básica, de forma rápida. Agora, o nosso objetivo é tentar encontrar a organização do texto bíblico. Qual é a sua estrutura? Como que o texto está organizado? Como é que eu vou fazer? Qual é uma opção para você analisar e tentar identificar a estrutura do texto? Bom, a gente vai ler versículo por versículo e tentar entender a relação entre os versículos. Então, eu vou ler o versículo 11 e depois a gente vai ler o 12 e tentar entender qual a relação do 11 com o 12, e assim a gente vai fazer ao longo de todo o texto. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Qual é a parte central do versículo de número 11? Qual é a palavra-chave ou frase-chave do verso de número 11? O evangelho. Eu não entendi, Luiz. Pode falar. Palavra ou a frase? Isso vai depender do versículo. Você pode, em alguns momentos, vai ser uma palavra, em outros, uma frase. Aí você vai precisar analisar em cada versículo para ver se é somente palavra ou chave, ou frase. O evangelho por mim anunciado. O evangelho por mim anunciado seria, então, a parte central. O evangelho que por mim foi anunciado. Isso. Quem mais? Alguém concorda? Alguém pensa diferente? Eu diria o evangelho não é segundo homens. Ou se fosse uma palavra, eu colocaria só o evangelho. Eu diria só o evangelho, pastor. Ok. E como é que você vai tirar essa dúvida? Se é só uma palavra ou se é uma frase? Você vai precisar entender o seguinte: usando somente a frase. Vamos usar o exemplo de vocês aqui. Se eu falar somente evangelho, vai estar você consegue compreender o sentido total disso através da palavra somente? Ou vai ficar algo vago? Professor, não sei mais o evangelho anunciado que o Mas Professor, você pode repetir essa última frase que o senhor falou? Cortou para mim aqui. Ok, então deixa eu repetir aqui novamente. Para você avaliar se a palavra ela é suficiente ou se você vai precisar destacar uma frase, você vai ter que usar o seguinte raciocínio. Ao destacar a palavra somente, você tem um sentido completo daquilo? Ou você precisa ter um complemento
para que essa palavra ela tenha sentido completo? Ela precisa de um complemento, porque senão vai ficar solto o sentido. Perfeito. Então, se eu destacar aqui somente evangelho, eu vou ter várias possibilidades ou várias áreas em que esse evangelho possa estar sendo discutido. Então, eu preciso destacar, então, o evangelho e mais alguma outra coisa para ver em que área Paulo está usando essa nomenclatura. Não Então, seria o caso, mais o evangelho que por mim foi anunciado. mais o evangelho que por mim foi anunciado. Qual que seria o objetivo, então, disso? Vamos tentar explicar. Mais o evangelho que foi por mim anunciado ou a opção que foi dada, o evangelho que foi por mim anunciado? O que ele queria destacar aqui, então, com essa frase? Ele estava querendo destacar a questão do evangelho verdadeiro, professor, que seria o único evangelho que teria sentido para os irmãos ali. Ok, então veja bem, se o ponto central é destacar o verdadeiro evangelho, talvez a parte central não seja essa. Porque qual a parte do versículo que ressalta melhor o ponto que você está colocando? Vos faço saber, né? Não, está É que não é perto. segundo homens. Não é segundo, exatamente. Então, se o ponto central dele é focar na veracidade ou na legalidade desse evangelho, o ponto central que vai dizer se esse evangelho que foi por ele anunciado é verdadeiro ou não, qual é a parte? É o fato de saber se esse evangelho é segundo homens ou não. Vitão, desliga teu áudio aí, Vitão. O Vitão dentro do furacão, Vitão. Valeu-me. Vai. Deu para Ele tá entender no aqui? barco. É que eu tava tentando ativar e tava dando certo. Seja bem-vindo, Vitor. O Vitor tá com um vento impetuoso, pastor aí. Ah, é? Ok, deu para entender então aqui? O ponto central do versículo está em que parte? No fato dele anunciar que esse evangelho não é segundo os homens. Porque o fato dele ter anunciado o evangelho, isso não tem muita. Não é a parte central que está destacando. Porque a grande questão que está sendo discutida desde o primeiro versículo é a veracidade, é a autenticidade do seu apostolado. E o que vai definir se esse apostolado é divino ou não, se ele tem autoridade apostólica, é a origem, é de quem ele recebeu esse apostolado. E aí, aqui, então, é a parte central no verso de número 11. Vamos para o verso número 12 e para entender a relação com o verso de número 11. O que é que você precisa lembrar? Essa relação vai ser construída com base naquilo, na parte central do argumento do verso anterior. Então, vamos para o verso 12. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O verso 12 está relacionado com o verso 11? Está dentro da mesma estrutura? Tá, totalmente aí. Por que que está? Porque começa com esse conectivo aí, essa conjunção aí explicativa. Ele Ok. acabou de dizer que não é segundo os homens, e aí ele explica por quê, por causa disso. Então, eu diria que está diretamente ligado. Ele repete novamente, né, professor? Homem algum, né? Por homem algum. No caso, está no primeiro e também está no segundo. Ok. Deu para perceber ou deu para confirmar como essa parte final não é segundo os homens e a parte central? O verso 12 vai confirmar isso. Por quê? Porque no verso 12 ele direciona toda a argumentação para esse fato. E aí ele traz, então, uma declaração ou duas declarações negativas, que é o fato dele não ter recebido, nem aprendido, mas aí ele traz, então, a revelação ou uma declaração positiva, mostrando que isso aconteceu por meio de Jesus Cristo. Então, observe aqui o que é central nessa parte B. Se a gente colocar aqui de lado,
você vai observar que ele coloca a parte final, pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele está primeiramente dizendo que não foi segundo os homens, mas pela revelação de Jesus Cristo. Essa é a parte central do versículo número 12, que complementa o argumento iniciado no verso de número 11. Já entendemos o 11, 12, vamos para o verso 13 para ver a relação. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Verso de número 13, está dentro do mesmo argumento que foi desenvolvido no verso 11 e 12? O 13 fica dentro desse argumento? Aí acho que depende do tanto que o senhor quer restringir aí, porque se você for olhar o 13, ele ainda está explicando essa questão do não é segundo os homens, mas foi pela revelação. Aí ele vai continuar explicando, só que ele já sai um pouquinho dessa questão, não é segundo os homens, mas é pela revelação de Jesus. Então aí eu acho que seria talvez um daqueles versículos que é transição, não sei. Porque ele tá por um lado, mas ele não está falando da mesma coisa. Mas eu acho que ele ainda está dentro do assunto. Isso. Então, o raciocínio está correto. Então, vamos pensar o seguinte. Do verso 11 até o verso 24 é o que nós chamamos de uma unidade literária. Então, ele vai desenvolver o mesmo assunto. Aí você seguiu uma possibilidade, que é focar no conectivo. Aí, qual foi o argumento que você utilizou? O verso 12, ele usa aqui uma justificativa, verso 13, ele continua justificando. Ok, vamos continuar nesse raciocínio. Aí, qual é uma outra pergunta que a gente vai ter que fazer aqui? Ele continua justificando e desenvolvendo o mesmo argumento do verso 12, ou ele continua justificando, mas agora ele passa para uma outra área diferente? Ele continua justificando, mas aí ele já bota um outro argumento. Ok. Então, isso que a gente precisa analisar aqui. O que é que ele está justificando com base no verso 11 e 12? O que é que ele deseja justificar a partir do 13? Vamos tentar encontrar a ideia central do 13. Qual é a parte central? No 11 e no 12, ele está comentando a essência da mensagem, né? A origem da mensagem, no caso. Beleza. E no Então, 13, ele começa a tentar explicar, justificar isso, falando da vida dele, da forma como ele agia antes e como ele está fazendo agora. No caso, eu acho que o 13 e o 14. Então, você colocou a palavra certa, justificando, mas agora o que ele vai desenvolver aqui no 13 está relacionado com o objetivo de justificar isso aqui, ó. Qual é a verdade que ele desenvolveu? Não é segundo os homens, mas pela revelação de Jesus Cristo. E aí ele vai justificar isso falando da própria vida. Legal, beleza. Então, qual é o ponto da vida dele que ele usa, que área da vida dele ele usa para justificar? O fato de que o evangelho não é segundo os homens, mas pela revelação de Jesus Cristo. Que área da vida ele usa para fazer isso? Quando era segundo os homens, ele perseguia a igreja e assolava. Ok, exatamente. Então, ele vai trazer aqui o fato de que a palavra que antigamente vai ressaltar o quê? A sua conduta passada. E aí ele vai destacar isso com as palavras perseguia e assolava. Verso de número 14. Está dentro do mesmo argumento do verso 13 ou começa um novo argumento? Continua. Ele está Mesmo adicionando ao que ele falou no 13.
Ok. Qual é o aspecto da vida dele que ele coloca agora aqui no 14? Que ele era extremamente zeloso nas tradições de seus pais. Exatamente. Então, extremamente zeloso das tradições dos seus pais. E ele coloca um outro detalhe aqui, ó. Ele excedia a muitos. Então, verso 13, verso 14, ele vai colocar, se você observar aqui, sempre ele vai colocar o termo antigamente, como sobremaneira perseguia e assolava. Na minha nação, excedia, era extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele vai trazer como era o seu comportamento antigamente. Aí ele vai focar na sua conduta e também no seu desempenho, no seu desenvolvimento em relação às tradições do judaísmo. Verso de Pessoal, número 15. há também Sim, essa repetição do judaísmo, né? Acaba dando também, uma ok. reafirmação, né? Perfeito. Então, ó, o que você está colocando é importante. Você vai precisar, nessa análise, tentar ver termos que se repetem, tentar ver esse padrão se está sendo estabelecido. Ou seja, tudo aquilo que chamar a atenção é bom grifar para que depois você possa ver se há alguma conexão, alguma justificativa dentro do próprio texto. Então, aqui é um ponto que ele de fato, reforça em relação ao judaísmo. Verso número 15, continua no mesmo argumento, dentro do verso 13 e 14, ou muda de argumento? Agora eu acho que ele vai fazer um contraste. Enquanto ele estava falando de antigamente, e usando os verbos no passado aí, agora ele vai falar da revelação de Jesus Cristo, né? Que aconteceu na vida dele. Ele vai como se fosse virar a folha aí. Ok. Qual é o elemento que nos ajuda a confirmar o que você está falando? Você já falou isso. Ele vai introduzir Mas, com o contraste. Então, ele cria um ambiente desfavorável, versos número 13 e 14. O desfavorável para quê? Para que alguém venha concluir ou chegar à conclusão de que esse evangelho foi segundo homens. Porque qual é o ponto que está colocando? Como que eu, que estava completamente envolvido, como que eu, que era um fanático religioso, como que eu poderia ter condições de ter recebido isso da parte de alguém? E aí vem o contraste apontando para a origem. Quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe, ele atribui a quem esse ato? Ao próprio Deus, que me separou e chamou, e ele vai entender que isso aconteceu por meio da graça. Verso de número 16, está dentro da mesma estrutura? O verso 16 continua com o verso 15 ou começa uma nova estrutura? Professor, só para confirmar, o 15 já começa uma nova estrutura, não é? O 15... Exatamente. Perfeito. Tá. Eu vou colocar aqui, então, ó, 11, 12, 13 e 14. Então, só recapitulando. 13 e 14 ele vai falar sobre o quê? Sobre qual foi a sua vida antigamente, dentro do judaísmo, ou seja, um evento passado focando na sua conduta dentro do judaísmo em relação também à Igreja de Deus. E aí, a partir do verso 15, ele introduz um outro pensamento, ou um outro argumento. O verso 16, então, está Professor, junto com o verso 15? só me tira uma dúvida aqui. Se eu colocasse, por exemplo, do 11 ao 14, estaria errado, porque se a gente for fazer bem minuciosamente, aí 11, 12, 13 e 14. Mas quando a gente olha aqui no 13, por exemplo, ele ainda continua justificando a mesma coisa que ele falou no 12. Eu poderia fazer
se por acaso eu estivesse sozinho aqui, tentando encaixar as estruturas, eu colocasse de 11 a 14, seria um erro assim absurdo? Não, aí dependeria do seguinte: se você consegue dizer como de 11 a 14 está organizado, aí não teria dificuldade. Por exemplo, nessa divisão, eu dividi de 11 a 14, ok. Mas eu compreendi como é que o 13 está relacionado, como que o 13 e o 14 estão relacionados com o 11 e 12, esse que é o ponto central. Porque você pode ter uma estrutura maior, mas você sabendo como essa estrutura maior vem sendo desenvolvida, que é a parte central da análise. Ok. Mais alguma outra dúvida? Alguma outra pergunta? Verso de número 16, está dentro do mesmo assunto ou fica com o verso 15 ou sai para uma outra estrutura? Continua na estrutura do verso 15, né? Por quê? Continua. Ele continua porque ele foi chamado por Deus e agora ele está em Cristo, né? Ok. É como se ele estivesse continuando o aprove a Deus, né? Mas quando aprove a Deus, aí ele abre um aposto, né? Faz um comentário e depois ele vem revelar seu filho a mim. Exatamente. Então, aqui é esse o raciocínio. O ponto central que ele quer chegar é esse ponto aqui. Como foi que se deu essa revelação? Que é o que ele vai desenvolver aqui no verso número 12. Então, veja bem como que ele está organizando aqui esse raciocínio. Só apagar aqui para a gente conseguir compreender melhor. Então, o verso de número 15 e 16, ele continua. A gente vai parar aqui no 16 somente. Depois a gente vai avaliar o restante. Mas ele vai inicialmente aqui no verso de número 13 e 14 mostrar por que esse evangelho não é segundo os homens. E a partir do momento em que ele começa a falar aqui sobre o aprove a Deus, e aí ele vai falar sobre separar, vai falar sobre chamar, vai falar sobre revelar, qual é o ponto que ele está ressaltando? O fato de que essa revelação foi por meio de Jesus Cristo. Então, observe que ele vai organizando o argumento em cada momento, focando em algo específico. Dúvidas aqui? Vamos para o verso número 17. Verso de número 17 continua dentro do mesmo argumento ou não? Acho que não. Por que não? Porque ele muda de assunto, né? Ele já está aqui, ali no 15, no 16, ele vai falar como Deus chamou ele, se revelou a ele. E aqui ele já está falando da continuidade disso. É como se fosse num tempo mais adiante. Exatamente, perfeito. Então, aqui já vai mudar a ênfase. Já é o que aconteceu depois desse momento que ele vai chamar aqui de Deus ter chamado, revelado, enviado. E aí vem, então, o 17 começando um novo momento. Qual é o ponto que ele vai colocar aqui? O fato dele não ter ido a Jerusalém, ele não foi para lá, ou seja, ele não esteve com os apóstolos, mas ele foi para uma outra região. Verso número 18 continua com o verso 17. Verso 18 continua com o 17? Continua. Por que continua? Ele está acrescentando algo mais. Exatamente. Então, olha só como ele vai utilizar a partir desse momento depois, dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo campo semântico. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém. O importante que ele coloca aqui é o tempo em que ele foi a Jerusalém. Para ver a Pedro, e ficou com ele somente 15 dias. Então, o tempo aqui é a parte central do verso 18. Verso número 19, está dentro da mesma estrutura?
Sim. Tá? Ele cita que ele não viu nenhum dos apóstolos. Perfeitamente. Então, ele vai complementar o que ele estava falando no verso 18. Ele não viu os apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca de que vos escrevo, eis que diante de Deus certifico que não minto. O verso de número 20 é como se ele estivesse concluindo isso que ele começou aqui nesses versículos. Ele dá uma palavra testificando. Observe novamente a expressão depois, o termo depois. Fui para as partes da Síria e da Cilícia. E aí ele vai, continuou o texto dizendo, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que nos perseguiu anunciava agora a fé que antes destruía em Cristo. Então, verso 22 está claramente associado, assim como o 23 também. Do 17 ao 24. Tem o 24 ainda, né? E glorificavam a Deus a respeito de mim. Como é que ele organiza aqui essa próxima estrutura? Ele começa no verso de número 17, dizendo que ele não foi para Jerusalém, e aí depois, então, ele faz isso, ou reforça isso, dizendo o que aconteceu posteriormente. E aí ele vai focar na questão do tempo, vai focar na questão do local para onde ele foi, e vai focar no testemunho daqueles que ouviram acerca da sua mensagem, ouviram falar acerca dele. Então, essa estrutura do verso 17, que começa no verso 17, ela vai até o versículo de número 24. Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Vamos então para a próxima parte. Qual é a próxima parte? Nós já conseguimos identificar a organização, a estrutura do texto. Agora, o que nós precisamos encontrar é o que nós chamamos de ideia central, e aí uma possibilidade seria, para cada estrutura, formular uma frase. Então, para cada estrutura, você pode... O ideal é que você use as palavras do próprio texto. Você pode destacar simplesmente. Para cada estrutura, você destaca uma frase ou uma palavra que expresse o sentido. E aí, quando você estiver elaborando o sermão, você pode tentar reformular ou elaborar uma frase diferente. Mas a ideia de destacar frases, palavras do próprio texto é que você consegue se ater mais ao que o próprio texto está ensinando. E aí depois, no sermão, você pode pensar em outro título. Vamos aqui ver como é que está organizado toda essa situação aqui que ele apresenta. O verso de número 11 e 12, ele apresenta o ponto central. Não sei se vocês lembram, nós falamos isso. Todas as vezes em que vocês estiverem analisando uma estrutura, nós temos aqui essa estrutura. Vamos colocar aqui, deixa eu ver quantos... 1, 2, 3, 4. Nós temos uma perícope com 4 argumentos. Então, o que eu preciso identificar é qual é a relação entre esses argumentos. Nós vimos várias propostas aqui. Vamos pensar que uma proposta seja esse argumento aqui, argumento 1, com o argumento 2, esteja reforçando o argumento 2 e o 2 esteja reforçando o 1, e aqui também da mesma forma. É uma possibilidade. O argumento 3 reforça o 4 e o 4 reforça o 3. Ou seja, cada unidade vai ter uma forma de organização acerca dos argumentos. Qual é o ponto para que vocês estejam atentos? Eu preciso não somente identificar os argumentos. Identificar os argumentos é uma parte, simplesmente. Agora, eu preciso saber qual a relação entre esses argumentos. E é isso que a gente vai tentar fazer agora com o texto.
qual a organização, de que forma esses argumentos estão organizados. Vamos chamar aqui de argumento 1, 2, 3 e 4, seguindo essa ordem do próprio texto bíblico. Argumento 1, 2, 3 e 4. Como eles estão organizados? Alguém? Professor, eu acho que no 11, 12 aí ele dá o argumento-chave aí, né? Ele está falando da origem da mensagem do Evangelho. Não é segundo homens, mas é pela revelação de Jesus Cristo. E aí, baseado nisso, ele vai descer explicando em todas as outras, em todos os outros pontos. Quando ele chega no 12, 13, ele ainda está falando disso. Quando chega 15, 16, ele ainda está falando disso. Aí, quando chega na outra organização que nós encontramos, ele ainda está falando disso, só que ele está explicando diferentes aspectos desse assunto. Acredito que está funcionando dessa maneira aí. Alguém concorda? Alguém discorda? Pastor, desculpa, eu concordo assim. O senhor está perguntando qual é o argumento principal ou o argumento de cada versículo, de cada ponto? Não, agora a pergunta é como esses argumentos estão organizados aqui. Então, nós já como eles se relacionam entre si, né? Isso, a relação entre si. Nós já entendemos aqui a parte central do 11 e 12. Qual é a parte central? O fato de ele dizer que o evangelho não é segundo os homens, mas pela revelação divina. Aí entendemos a parte central do 13 e 14, ou a conduta dele no judaísmo. A parte central do verso 15 e 16, a como que se deu a sua conversão e o seu chamamento para o ministério. Versos 17 ao 24, o que aconteceu após a sua conversão. Então, a gente já entendeu aqui a parte central de cada argumento. Aí, o nosso próximo passo é essa relação entre os argumentos. E aí, vocês concordam com o Rony de que, de fato, a parte central está no verso 11 e 12 e as demais estruturas vão reforçar? Só para ver se seria isso que você colocou, Rony. Então, a organização seria o seguinte: 13 e 14, reforço o que foi colocado aqui. 15 e 16 também reforço o mesmo ponto. E 17 ao 24 também reforço o mesmo ponto. Seria isso? Alguém concorda? Sim. Qual é o argumento do Rony? Explica aí, Rony, por favor. Defenda no 11, 12, ele fala da origem da mensagem, né? Da origem do conteúdo da mensagem. Não é segundo homens, mas é pela revelação de Jesus Cristo. Aí no 13 e no 14, ele vai explicar por que não é segundo homens, baseado na conduta antiga dele no judaísmo. E aí, quando chega no 15 e 16, ele vai falar da revelação de Jesus Cristo. Mas, quando aconteceu isso na minha vida, Deus quis revelar o seu Filho a mim, ainda está falando do conteúdo, está reforçando o que ele falou lá em cima, no conteúdo da mensagem, que veio pela revelação de Jesus Cristo.
Do 17 ao 24, ele vai falar o que ele fez, basicamente, depois de receber a revelação de Jesus Cristo. Eu acredito que está seguindo mais ou menos essa ideia aí. Eu concordo, professor. É como se os demais versículos, os demais argumentos, estivessem basicamente explicando o 11 e o 12. É como se os outros explicar esse anunciado aí, né? Que o evangelho que ele anuncia que não é segundo os homens, mas pela revelação de Cristo. Então, os demais versículos vai basicamente explicar esse argumento dele aí, desses 2 primeiros versículos. Tá certo. Obrigado. Luiz, você concorda? Eu concordo, mas eu queria só pegar na fala do Rony e dizer que o apóstolo Paulo está argumentando, está tentando mostrar aos Gálatas a autenticação do seu evangelho. Ou seja, o evangelho que ele pregava não era um evangelho que ele aprendeu de homens. Me parece que essa é a construção dele, né? Como ele disse que visitou Pedro, mas que é um evangelho que foi revelado. Ele está tentando autenticar tanto o seu apostolado quanto o evangelho que ele pregava, que foi um evangelho que, segundo ele, foi revelado pelo próprio Cristo. Perfeitamente, exatamente isso. Aí essa construção sai de onde? Desse tópico aqui inicial, quando ele diz que não é segundo os homens, mas que é pela revelação de Cristo. Então, isso aqui é o que nós chamamos de declaração tese. Ele apresenta uma tese, uma declaração, onde ele estabelece uma verdade, e aí as demais estruturas ele vai reforçar. É como se você utilizasse vários argumentos para que realmente a pessoa compreendesse uma única verdade. Então, é isso que ele vai fazer aqui. Ele vai usar 3 argumentos diferentes para reforçar a mesma verdade. Qual é a verdade que está reforçando? O evangelho que foi anunciado por ele não é segundo os homens, mas pela revelação de Jesus Cristo. Bom, perguntas, dúvidas? Aqui nós já chegamos, então, nessa relação. O que é que nós precisamos depois desse processo todo? Elaborar uma frase para a ideia central. E aí a questão da frase, nós temos várias possibilidades. Mas o que essa frase precisaria conter? Ela precisaria conter esses 2 enunciados. Primeiro, não é segundo homens, ou e revelação de Jesus Cristo. Eu posso, por exemplo, se quiser, colocar somente uma e focar na principal, que é o fato de que essa revelação é o que melhor, que o seu evangelho foi por meio da revelação de Jesus Cristo. Então, aí ficaria a critério de cada um a elaboração dessa frase. Tá certo? Dúvidas? Qual é o ponto? Eu acho que quando diz que o evangelho já é pela revelação de Jesus Cristo, já dá uma ideia completa. Eu creio que fica completa essa ideia, que não precisaria especificar que não é segundo aos homens, mas que já é pela revelação de Jesus Cristo. Simplesmente revelação já é o ponto central, né? E nos versos 13 e 14, demais versos, isso ficaria claro que não é segundo os homens. Ok, então fica a critério de vocês poder elaborar essa frase e determinar um título para cada estrutura. Isso, a parte central vocês já entenderam a verdade central, a parte central de cada argumento, como os argumentos estão relacionados, e aí agora, no momento em que vocês forem elaborar um sermão, vocês podem tanto utilizar a mesma nomenclatura do texto, ou vocês podem usar um tema bem diferente do que o texto utiliza, palavras bem diferentes. Não sei se vocês já leram um livro do Timothy Keller falando sobre o Evangelho de Marcos. Então, ele faz basicamente uma exposição do Evangelho de Marcos e ele vai colocando nomes completamente diferentes. Se você ler o título
daquele texto, você, pelo título, não consegue discernir exatamente qual é o texto que ele está falando. Então, alguns autores utilizam esse recurso de usar títulos bem diferentes, mas aí na explicação do texto ele vai mostrando como o texto se desenvolve, qual a ideia central, qual o ensinamento central do texto. Isso fica a critério de cada pregador, de cada pessoa, discernir ou avaliar qual seria a melhor forma de elaborar essa frase para o sermão e também para cada título, para cada subtítulo, ou seja, para cada argumento. Perguntas? Nós vamos passar agora para um segundo momento, que é a elaboração dos princípios. Então, a gente está aqui dentro de uma escala. Qual é o ponto que nós estamos? Fizemos exegese, explicação, entendemos a ideia central, os argumentos, a organização do próprio texto. Agora, uma parte que é extremamente importante é a elaboração das verdades que sairão do texto, o que nós chamamos de princípio. Se todo o trabalho de exegese, explicação que você fizer, se você fizer de forma correta, mas você não elaborar os princípios de forma correta, você pode perder todo esse trabalho. Ou seja, agora, depois de entender o texto, no passado, toda a sua organização, o ponto central é de que forma você pode trazer essas verdades que foram ensinadas para a igreja. Então, o ideal é que você formule algumas frases em que, através dessas frases, você consiga repassar o ensinamento acerca do texto. Nós vamos, então, compartilhar brevemente aqui alguns princípios acerca do texto, para que vocês possam simplesmente ver como que seria uma possibilidade dentre várias outras. Gálatas capítulo 1, do verso 11 ao verso número 24. Deixa eu ver aqui. Certo, é esse basicamente aqui. Então, o que ele está colocando? Uma possibilidade de princípio seria o seguinte: o evangelho é suficiente para promover salvação e santificação. Esse princípio vem do ponto quando Paulo coloca que o seu evangelho que foi por ele anunciado não é segundo os homens. Ele basicamente vai mostrando que ele não precisou, ou que esse evangelho não precisa ser mudado para fazer o que aconteceu com ele. E o ponto de transição é o versículo de número 9, verso de número 10, quando alguns estão declarando que o evangelho que Paulo anunciou foi um evangelho modificado para poder agradar aos homens. Então, essa é uma verdade que sai do próprio texto, de que, de fato, esse evangelho não precisa ser mudado, e essa foi a tentativa nos versos de 6 ao verso número 9, mudar, perverter o evangelho para que, através dessa perversão, houvesse alguma melhoria. Paulo está mostrando que o evangelho ele é suficiente. E qual é o exemplo que ele está dando? É o exemplo da sua própria vida, daquilo que aconteceu com ele. Um outro princípio: o evangelho precisa redimir a cultura e não a cultura perverter o evangelho. Deixa eu só verificar aqui os demais princípios. É exatamente isso. Então, o evangelho precisa redimir a cultura e não a cultura perverter o evangelho. Esse princípio ele está associado dentro do contexto geral, onde, por meio da tentativa dos judaizantes de mudar o evangelho, eles, então, tentavam trazer uma mudança para a vida da igreja a partir da mudança do próprio evangelho. Paulo coloca o contrário. Ele nos mostra que o evangelho precisa, primeiramente, redimir a cultura e não necessariamente a cultura perverter o evangelho. Próximo tópico: o homem, por seus esforços, é completamente incapaz de conhecer o evangelho.
ele fala basicamente sobre isso, como que se deu a sua conversão. E o que ele vai colocar era que ele era completamente incapaz, pelo seu envolvimento, pelo seu condicionamento psicológico, envolvimento religioso, pelo fanatismo, ele era completamente incapaz de conhecer o Evangelho, e isso aconteceu por meio da revelação do Filho. Tradição e cultura não anulam, ou melhor, tradição e cultura não anulam o Evangelho. Igreja de Deus é predominantemente judaica. O ponto que ele está colocando aqui é que a tradição e a cultura nem sempre vai anular o Evangelho, porque quando ele fala sobre Igreja de Deus, o termo Igreja de Deus, ele está se referindo basicamente à igreja judaica e não à igreja aos gentios ou dos gentios. Ou seja, o ponto central que estava gerando discussão era que os judeus estavam olhando para a cultura e não estavam conseguindo lidar com essa realidade no âmbito dos gentios. E a ideia é, bom, os gentios não podem permanecer com a mesma cultura porque o evangelho será anulado. E Paulo não entende dessa forma. Em alguns lugares, a cultura é contrária ao evangelho, então o evangelho precisa redimir a cultura, mas em outros momentos isso não é necessariamente primordial a mudança da cultura. Se alguém come isso, come outra coisa, se não é algo imoral, se não é algo que seja contrário ao evangelho, nós não precisamos necessariamente tentar mudar a tradição ou a cultura. O ministério deriva do bom prazer, separação e chamado de Deus para o homem. É basicamente isso que Paulo diz quando ele fala que aprove a Deus separá-lo, chamá-lo para o ministério. Ou seja, a origem do ministério, não só apostólico, mas do ministério cristão, deriva do bom prazer, separação e chamado de Deus para a vida do homem. Por fim, não basta conhecer o Evangelho, é necessário entender a sua aplicabilidade. Aqui é um ponto central que é desenvolvido nesse texto, que é saber como esse Evangelho vai ser aplicado dentro da tradição judaica, dentro da cultura judaica, e como que esse Evangelho vai ser aplicado dentro da cultura gentílica, dentro de uma cultura e uma tradição completamente diferente. O ponto central de toda essa discussão é que os gálatas não, ou melhor, os judaizantes não estavam entendendo como que esse evangelho se aplica a uma cultura diferente. E o que eles estavam colocando era que era necessário haver uma mudança na cultura para que o evangelho fosse aplicado à vida da igreja. Por fim, o anúncio do evangelho redunda em louvor e glória a Deus. Esse é o ponto do verso 24, quando ele fala como as pessoas reagiam quando ouviram falar acerca de Paulo e do ministério que ele estava exercendo. Qual é o ponto aqui que eu quero destacar? Eu já passo a palavra para vocês. Você tem princípios que saem diretamente de um versículo e você tem princípios que saem do contexto. Então, é importante você saber em que momento o que você vai querer destacar. Se você vai querer destacar um princípio que sai exatamente do texto que você está analisando, ou se você vai destacar um princípio que sai do contexto que você está analisando. Mas isso vai depender exatamente de quê? Vai depender do momento que você está pregando, vai depender do público para quem você está pregando e daquilo que você deseja enfatizar ou aplicar dentro do próprio texto. Perguntas? Professor. Sim. Pessoal. Sim. O senhor está dizendo que... Deixa eu ver se eu entendi, porque eu posso estar comentando aqui o erro. A mensagem ela é flexível, porque o senhor falou que dependendo do público, dependendo do ambiente, esses princípios são voláteis, eles mudam. Ou eu
porque eu entendo assim, eu posso estar errado, que se deve pregar exatamente o que o autor está dizendo, né? O significado que o autor está utilizando o texto, a gramática, para explicar uma verdade. Eu entendi ou estou fazendo... Não, você está em parte correto. Então, deixa eu tentar reformular aqui. Vamos pensar que em uma única perícope, você tenha vários princípios. Então, vamos pensar que você tenha 7, 8, 9, 10 verdades que foram abordadas diretamente no texto bíblico. Só que vamos pensar que em uma determinada situação você tenha 15 minutos somente, ou 30 minutos, onde dentro desse tempo que você tem de 30 a 15 minutos, você não tem condições de fazer uma explicação exaustiva e não tem possibilidade de apresentar e aplicar todas as verdades acerca do texto bíblico. Bom, se essa é a situação que você está, você vai precisar, dependendo do seu público, levar em consideração isso, o público que você está trabalhando, o objetivo que você deseja trabalhar, e aí isso vai te conduzir a selecionar os princípios que você vai trabalhar naquele determinado dia. Ok? Porque, de fato, seria impossível você conseguir, dentro de um determinado período de 30, 40 minutos, aplicar da mesma forma todos os princípios. Eu entendi, professor. O senhor quis dizer o seguinte, que também a elaboração desses princípios pode ser diretamente de cada estrutura, mas que também, pela análise de um texto completo, se pode elaborar outros princípios que não estejam diretamente relacionados a cada uma das estruturas, mas que, pela análise do texto, fica evidente esses princípios. Não é isso também que o senhor falou? Perfeito. Então, deixa eu reforçar aqui esse ponto. Essa elaboração do princípio ela pode acontecer com base dentro da própria estrutura. Então, vamos pensar aqui, capítulo 1, do verso 11 ao 24. Esse é o primeiro ponto que eu enfatizei. Um outro ponto é, se você está trabalhando somente Gálatas, de 11 a 24, se você não está fazendo isso sequencialmente, você pode se utilizar também do contexto para a elaboração desse princípio. Ou seja, eu usei aqui o verso de transição, versículo de número 10, para reforçar ou para elaborar o contexto, e usei também aquilo que já foi trabalhado dentro do contexto, perícope de 6 ao verso número 9, para que também elaborar os princípios. Então, isso vai depender basicamente de quê? Você está trabalhando essa unidade, somente essa unidade, você não está trabalhando de forma sequencial. Então, isso vai depender muito se esse é um sermão único ou se é uma exposição de todo o livro, para que você possa avaliar qual o melhor princípio você vai, ou melhor, a forma como você vai extrair o princípio e depois na parte de seleção dos princípios. Professor Aldo, eu faço aqui nem o Luiz. Deixa eu ver se eu não estou cometendo equívoco. Ok. Até aqui o senhor deu exemplo, ensinou aí a exegese, né, fez a exegese do texto, aplicou a estrutura, e tirou a ideia central, e agora a gente está nos princípios. Exato. Até eu posso dizer que até a ideia central, nós temos apenas a influência do ponto interno, ou seja, da Bíblia, né? Do que está escrito, das escrituras, até a ideia central, retirada das ideias centrais, a gente tem apenas a influência das escrituras. Eu posso dizer que a partir dos princípios, aí já entram outros fatores que vão nos ajudar a determinar esses princípios, como, por exemplo, esses que o senhor deu? Não necessariamente. Porque agora qual é o ponto? Como é que eu pego essa verdade que eu já entendi e eu, por meio de palavras,
termos diferentes, conceitos diferentes, e como é que eu aplico isso em áreas diferentes da vida da igreja? Porque Certo. talvez Então, os hoje, princípios. Então, talvez não, hoje a realidade ou a luta da igreja não vai ser a mesma luta que o povo está passando. Então, eu vou ter que usar a mesma verdade, só que agora apresentando isso dentro de uma nomenclatura ou com uma nomenclatura diferente. Mas eu não posso fugir de forma alguma daquilo que foi apresentado na exposição. Ou seja, aquilo que eu encontrei como argumento no texto precisa ser isso que vai ser aplicado. Ok, então só na aplicação dos princípios é que eu vou utilizar de fatores atuais, né? Então, para poder trazer para o contexto atual, né? Exatamente. Certo, ok, obrigado. Professor, no caso, na ordem do meu trabalho, por exemplo, eu sento, aí eu faço a análise do texto dessa forma, procurando entender a ideia central, fazendo exegese e explicação. Quando eu acabei isso, que eu entendi o texto, eu compreendi como os argumentos estão se comportando dentro do texto, aí, no caso, eu sento e escrevo o máximo de princípios que eu consigo extrair dali e depois vou selecionar quais eu vou usar no sermão em si. É assim que funciona. Exato. Por que que esse é um passo, por que que o ideal é que se faça assim? Nesse momento que você está analisando, você vai ter princípios que estão diretamente no versículo, estão claros, a nomenclatura lá está bem clara, você vai simplesmente pegar a mesma nomenclatura e aquilo vai ser um princípio, ok. Depois que você conseguiu elaborar todos os princípios, qual é o ponto que vai definir? Eu vou falar para quem? Qual é a necessidade do meu público? Qual é a realidade do meu público? Será que se eu focar mais na questão do ministério, de como acontece, é essa necessidade no momento? Então, eu vou precisar ter esse discernimento para que eu tenha o menor número possível de princípios, para que eu tenha um tempo maior de aplicação. Porque se eu tenho um número elevado de 7, 8 princípios, a quantidade de aplicação vai ser muito limitada. Então, o ideal é que eu tenha, dependendo do tempo, no máximo 3 princípios. E aí eu consiga explicar e aplicar. Lembrando que aqui nós estamos ainda na parte de trabalho de texto, não estamos na parte de elaboração do sermão. Na parte de elaboração do sermão, o que você pode fazer? Só um exemplo básico aqui. Vamos colocar aqui como se o verso de número 3 fosse um princípio que você fosse utilizar. Então, você colocaria esse como um tópico. E aí seria naquela parte lá quando Paulo fala que ele excedia em judaísmo, que ele estava à frente do seu povo. Esse princípio aqui você vai usar para explicar aquele tópico e para, no final, aplicar esse mesmo princípio. Ou seja, a organização do sermão, isso vai depender do seu próprio estilo. Tem alguns pregadores que fazem o seguinte: alguns pregadores fazem a explicação de todo o texto e, no final, eles apresentam os princípios e aplicam. Outros pregadores preferem apresentar o princípio como o próprio subtítulo e, depois da explicação daquele subtítulo, ele, então, aplica. Isso depende de quê? Muito do público e também do próprio pregador para definir qual seria o melhor estilo que ele iria utilizar na apresentação ou na pregação do texto. Professor, aí no caso, seguindo a ideia dos passos ainda, certo. Depois que eu fiz aquela análise do texto, eu compreendi, eu sentei, escrevi o máximo de princípios que eu consegui, mas
Me diga uma coisa, eu já vi algumas aulas de pregação, por exemplo, expositiva, e a quantidade dos princípios, ou a elaboração mesmo dos princípios, ela está diretamente relacionada à quantidade de estruturas que eu encontrei no texto. Já vi algumas pessoas falando isso. Por exemplo, naquelas estruturas lá que nós concluímos do texto, 11, 12, aí depois 13, 14, e de cada seção daquela ali, eu extrairia, no caso, um princípio, e com base nisso é que eu começaria o trabalho de aplicação. Então, no caso, eu trabalharia com essa quantidade de princípios, um para cada estrutura daquela? Não, não necessariamente. Aí você estaria reduzindo bastante. Deixa eu só voltar aqui para o nosso texto para a gente pensar a partir do texto, só para a gente analisar isso a partir do texto. Deixa eu ver aqui. Professor, eu entendi, porque assim, desse texto se pôde elaborar, digamos aqui que poderia talvez até ter mais princípios, né? Mas o que desse texto se elaborou 7 princípios. Então, quer dizer que de um texto, pode ser pequeno ou grande, nós temos possibilidade de elaborar vários princípios. Exatamente. E ao elaborar esses princípios, é bom a gente elaborar o máximo e não se reter somente a cada estrutura, porque a gente pode perder muitas riquezas de princípios que a gente pode selecionar conforme a necessidade da igreja para poder apresentar e aplicar, não é isso? Perfeitamente. E isso vai depender também o quê, Rony? Vai depender de como que vai ser a sua pregação. Porque em alguns momentos você pode pregar a unidade toda, em outros você pode pregar a estrutura somente. Então, esse texto aqui, vamos imaginar que você, em um sermão, você decidisse pregar o verso 11 e 12, 13 e 14. Aí, no outro sermão, você colocasse 11, 12, 15 e 16. Se você está pregando com um número bem reduzido de versículos, ou seja, se você está focando em uma estrutura somente, você vai precisar ter mais de um princípio naquela estrutura para que você consiga aplicar. Isso vai muito do que já foi mencionado. Necessidade do público, estilo do pregador. Como é que eu faço geralmente? Eu sigo quase que o que você colocou. Para cada estrutura, tento identificar um princípio, coloco esse princípio como subtítulo, na explicação eu desenvolvo esse subtítulo e aplico. Então, eu tento geralmente seguir esse padrão. Mas quando eu preciso trabalhar um texto menor, uma estrutura menor, ou eu percebo que aquele texto bíblico, a necessidade da igreja é focar mais em um determinado princípio que está no texto, eu vou dar mais ênfase naquele determinado texto. É por isso que a pregação ela está diretamente ligada ao pastoreio, ao caminhar com as ovelhas, ao entender a realidade das ovelhas. Alguns autores colocam a relação entre pregação e aconselhamento. E aí eles dizem o seguinte, que quando o pastor ele é simplesmente um pregador, mas não é um conselheiro, a pregação dele vai ser uma pregação que vai ter um certo limite, porque ele não vai conseguir alcançar diretamente a necessidade da igreja, porque o pregador, ele simplesmente, do púlpito, lança o sermão, mas o conselheiro é aquele que está ouvindo, sabendo os dilemas, as dificuldades, sentando de casa em casa para ensinar a palavra do Senhor. Então, isso vai depender muito dessa percepção do pregador acerca da necessidade do momento da vida da igreja. Dúvidas, perguntas? Professor, então... Só mais... Fique à vontade. Fala, Francisco. Fala, Francisco. Não, é porque assim, cada princípio, no entanto, vai ser de acordo com o meu público, porém, esses princípios eles têm que realmente tratar a igreja em cada situação, né? Isso, mas dentro da questão de passos, o princípio precisa surgir do texto, ok?
Depois que você conseguiu elaborar os princípios, aí você vai fazer esse critério. O que não pode acontecer é o inverso. Você não pode olhar para a necessidade da igreja e, com base na necessidade, elaborar princípio. Aí seria uma forma equivocada. Mas depois que você já entendeu o texto, os princípios saíram do próprio texto, aí sim você vai selecionar o que para aquele momento, na sua opinião, é necessário. Professor Aldo, Sim. eu sei que o senhor está gravando e deixando lá no YouTube, né? Sugeri que o senhor deixe isso aí também, porque essas aulas, além de serem muito boas, é muito prática também, né? Para a gente assistir 10 vezes. Tá bom, está sendo gravado. A gente não está gravando somente quando está sendo pelo Meet, porque infelizmente eu não consigo ainda manusear para usar outros aplicativos. Mas toda vez que for pelo Zoom, vai ser disponibilizado. Professor, só isso que eu vou falar agora, que eu estou falando muito. Não, Mas é interessante a gente observar. você pode falar à vontade, tá bom? O ideal é que a gente consiga trazer todos os questionamentos, reforçar, para que vocês consigam aplicar o mesmo método ou os mesmos passos em outros textos. Então, fique à vontade. Assim, é interessante a elaboração de vários princípios que o texto, o máximo que o texto nos propõe de princípio, a gente poder elaborar e escrever, porque vai nos dar uma clareza e uma aplicabilidade maior do texto em si. E aí a gente vai ver o que o texto nos propõe para poder estar aplicando, né, conforme a necessidade do público. Eu achei bem interessante eu poder ver esses 7 princípios somente desse texto que a gente pôde elaborar e que talvez, inclusive eu, estava vendo a possibilidade somente de 4, que de cada estrutura pudesse estar saindo somente um princípio, ou pelo menos um, né? Entendi. E aí ver esses 7 desse texto, é onde a gente vê que o texto ele é muito rico e nos dá várias, né, possibilidades de aplicabilidade desses textos, né, conforme a elaboração dos princípios. Exato, perfeitamente. Professor, eu não sei se já ficou claro, mas eu acho que o que eu estava fazendo, meus colegas aí também estavam. A gente não estava conseguindo compreender que, por exemplo, do texto, vamos colocar uma situação hipotética. Eu sou seminarista, estou numa igreja, tenho que pregar, por exemplo, acerca do Evangelho, eu peguei o texto de Gálatas. Okay. E aí, por questões do tempo, a gente já sabe que no máximo vai conseguir tratar com 3 pontos e fazer as aplicações. Certo. E aí a gente já ia para o texto, pelo menos eu fazia isso, com essa ideia em mente, de que eu não teria muito tempo para aplicar vários princípios. E aí eu já ia com essa preconcepção e só conseguia encontrar um texto, apesar de, por exemplo, desse a gente está do 11 até o 24, já ia automaticamente selecionar, como o Moni falou, e a irmã também, 4 pontos no máximo. Certo. E aí a gente já ia trabalhar, por exemplo, essa quantidade de versículos do texto, mas só com 4 princípios. E agora, graças a Deus, clareou muito, né? Abriu mais a visão, e aí agora eu consigo perceber que não é necessariamente, não preciso ir sempre ao texto com essa ideia. Eu posso pegar um texto como esse e encontrar 10 princípios e aí dividir ele de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, eu posso tirar dele 5 sermões, né? Porque eu posso expor apenas 3, então depois expor mais 3. Então, agora eu consigo entender o que você está ensinando aí para a gente, graças a Deus. E só um detalhe, só para acrescentar, vamos tentar pensar no gênero narrativo. Como é que funciona a interpretação do gênero narrativo? Você tem uma narrativa, geralmente a verdade central daquela narrativa está no clímax. Então, vamos pensar na elaboração de princípios com base em um texto narrativo. Você identificou o clímax, você identificou a verdade central. Aí, da verdade central, você retira um princípio. Ok, mas e o restante da narrativa?
você também tem verdades no restante da narrativa. Então, aqui no discurso, você tem estruturas. Na narrativa, você tem ideia central, verdade central, e você tem verdades secundárias. Ou seja, esses princípios podem tanto sair da verdade central da narrativa, quanto também podem sair das verdades secundárias que foram estabelecidas ao longo do texto. Ou seja, você tem um leque bem mais amplo do que simplesmente um princípio por verdade central, porque você tem outras verdades que foram também, que não são centrais no texto, mas que foram apresentadas dentro do próprio texto, que você pode estar utilizando também. Professor, uma pergunta. Pode acontecer de não pregar, digamos, o princípio central, mas pregar um princípio secundário, dependendo da situação da igreja? Sim, é uma possibilidade também. Então, é sempre importante, dentro da aplicação do princípio, a igreja ter essa percepção. O que está sendo pregado vem de onde? Ou melhor, esse princípio surgiu de onde? É uma verdade central? É uma verdade secundária? Isso tudo vai ser conduzido por meio de quê? Da explicação, da exegese da explicação. Então, vamos pensar da seguinte forma. Eu selecionei uma verdade secundária e vou aplicar essa verdade secundária. Na minha explicação do texto bíblico, eu preciso destacar essa verdade secundária, para que quando a igreja ouvir aquele princípio de uma verdade secundária, ela saiba de onde foi que saiu aquele princípio. Então, isso é uma questão de organização. Você vai definir, eu tenho 4 princípios, eu vou aplicar 4 princípios. Na minha explicação, eu preciso deixar claro como foi que esses princípios foram organizados por meio de argumentos, para que na hora em que eu apresentar o princípio, a igreja consiga entender de onde está surgindo o princípio. Professor, Essa seria a parte de organização. Interessante a gente ficar atento, porque cada uma forma dessas elaboração de princípio vai depender de onde que ele está saindo, né? Se é de uma carta, se é do Evangelho, qual é o texto que nós estamos trabalhando, né? Por exemplo, na narrativa, como o senhor falou, provavelmente ou é sempre que o princípio vai sair do clímax. A ideia central vai sair do clímax. Não é sempre, porque depende da narrativa. A gente tem alguns modelos ou tipos de narrativas. Você tem um modelo que é mais primitivo, que não tem todos os elementos de narrativa. Então, ele apresenta não na ideia central, mas às vezes já vai para a conclusão, e na conclusão apresenta a ideia central. Mas você vai ter, então, pelo menos 2 opções. Uma ou a verdade central vai estar no clímax, ou a ideia central vai estar na conclusão. Às vezes, no clímax, você não consegue, ou você não tem aquela declaração direta. Mas, às vezes, na conclusão, há uma explicação daquele clímax. Mas aí você precisa sempre relacionar o clímax com o desfecho, para que você perceba se essa ideia central, como foi que ela foi apresentada na conclusão ou nas palavras finais. Sim. É porque, como eu trabalho com criança, os textos que eu mais uso são histórias mesmo, narrativa. Entendi. Então, de fato, é isso. Você precisa atentar para esse modelo. Tudo que vem antes do clímax tem como objetivo, dentro do enredo, levar a pessoa ao clímax. Então, se você chegou no clímax, você encontrou provavelmente o ensino principal. Se não tiver no clímax, aí você precisa ver se está na conclusão ou se está nos comentários que vêm após a conclusão da narrativa. Sim, sim. Mas o ponto que eu estou dizendo nem sempre você vai ter uma narrativa com todos os elementos. Dependendo da narrativa, você vai ter uma narrativa com uma complexidade maior, como, por exemplo, 2 clímax, e às vezes você vai ter um único clímax.
Então, vai depender muito de cada narrativa. Sim, tá bom, obrigada. Perguntas, dúvidas? Ok, estamos caminhando aqui para o nosso final. O que é que eu vou deixar com vocês para a próxima aula? Fica a critério de vocês, então, primeiramente, a elaboração de um tema para o texto de Gálatas, capítulo 1, do verso 20, do verso 11 ao 24. Quem desejar pode colocar o título e pode colocar um título para cada estrutura. Você envia para o meu pessoal e eu, no meu WhatsApp, eu posso te dar um retorno. Lembrando que não é avaliativo, então você não vai ganhar nenhum ponto, não vai perder também nenhum ponto se você deixar de fazer. Segunda sugestão para você, o nosso próximo texto de hoje seria o texto de Gálatas, capítulo... Deixa eu só fechar aqui. Gálatas, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Então, quem quiser, também você não vai ganhar nenhum ponto, nem perder, mas você pode tentar encontrar as estruturas do texto. Estrutura e ideia central. Aí, na plataforma, você vai ter as estruturas, ou melhor, o texto da próxima aula, em que essa atividade, de fato, será obrigatória. É por meio dessa atividade que eu vou poder ter um retorno para avaliar o entendimento de vocês. Então, com base na forma como vocês vão identificar a estrutura, a forma como vocês vão colocar a ideia central nesses textos, é que eu vou poder ter um feedback para ver se, de fato, a gente está avançando ou em que área a gente precisa trabalhar melhor. Tá certo? Dúvidas Professor, sobre as atividades ou sobre o próprio texto em si? eu fiquei com uma dúvida aqui. Então, no caso, a atividade mesmo é Gálatas capítulo 2, de 1 a 10, não é isso? Não. Que é valendo ponto, avaliativa, você vai entrar na unidade 5, lá no Moodle, e aí você vai ter lá na unidade 5 o texto de Gálatas, especificando quais são os textos e o que é para fazer. Aí, a avaliativa é somente essa. Então, você vai entrar lá no Moodle, unidade 5, e vai estar lá a atividade. No caso, o texto de Gálatas, capítulo 1, do 11 ao 24, e o texto de Gálatas 2, do 1 ao 10, você pode fazer, mas você não vai nem ganhar e nem perder no sentido de pontos. Claro que você vai ganhar muito porque você vai praticar mais ainda. Então, quem quiser fazer isso, fique à vontade. Essa é uma forma que eu tenho trabalhado sempre em alguns módulos. Ao longo de todo o módulo, nós temos algumas atividades que são planejadas para que aconteça isso, para que o aluno tenha essa liberdade. Para quem está na posição de professor, não é nada agradável você corrigir um trabalho que foi feito por obrigação. Mas é muito prazeroso você corrigir um trabalho de um aluno que não precisava fazer, mas por desejo e por ter o conhecimento ou por aprimorar o conhecimento, ele decidiu fazer. Então, a gente vai sempre trabalhar isso ao longo do curso. Sempre vocês terão atividades que você não vai ganhar nenhum ponto, mas que eu estaria à disposição para poder corrigir e dar um retorno. Mas vocês também terão as atividades que são obrigatórias para a obtenção de notas. Sim. Eu dei uma olhada lá no Moodle e eu estava olhando a questão das declarações que nós temos que fazer, não é? Tem lá o modelo e tem lá quais são as declarações que nós devemos fazer, não é? Eu queria só lhe perguntar, porque eu entrei, por exemplo, na declaração de leitura do livro do David Helm, e eu entrei também na declaração de leitura lá do texto que o senhor mandou sobre epístolas. Ok. Só que a forma lá que está colocada no Moodle é como se fosse uma forma para redigir texto e não uma forma para enviar o arquivo já pronto. Eu não sei se o senhor já viu isso ou se alguém já comentou, mas
por exemplo, eu preparei a declaração aqui, só que quando eu cheguei no Moodle para enviar, não tinha a opção de enviar, tinha a opção de redigir um texto. Vai lá, Anne, pode falar. A Anne quer falar. Fala aí, Anne. Tem sim, Rony, é um pouquinho mais abaixo. Eu enviei também, tinha a primeira caixa de texto para digitar, mas embaixo tem a opção de colocar o arquivo. Pode ver lá. Ah, professor, foi mal. É porque eu devia ter... Valeu, Anne. Primeiro, Valeu, Anne. A Anne é nota 10 mesmo. Tá vendo? Valeu, Vazinho. Falou no momento certo para resolver a situação, né? Mas rapaz, ela resolve tudo que é problema. Se acontecer isso, vocês precisam me dar um feedback, porque eu configurei com as duas opções, tanto para envio quanto para você digitar diretamente na plataforma. Mas só uma observação, Rony, são diferentes. Nós temos um que é chamado de relatório de leitura, e aí é para o livro, e os demais é só declaração. Aí, como o seminário usa um material que é padrão para relatório de leitura, vocês vão seguir esse que o seminário estabeleceu, respondendo algumas perguntas lá referentes ao livro. A declaração não, é simplesmente declarando que leu o material. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima semana. Lembrando que você vai precisar anexar as estruturas referentes ao texto que será estudado na próxima semana. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou abrir aqui o compartilhamento de tela e você vai poder compartilhar a sua tela dizendo, a minha estrutura é essa aqui. E aí você terá a oportunidade de justificar por que você encontrou essa estrutura, por que você elaborou essa ideia central. Vocês devem estar preparados para isso. Então, prepare um slide para que vocês possam compartilhar a tela e apresentar a estrutura. Tá certo? Qualquer dúvida, a gente vai conversando pelo WhatsApp ao longo da semana. Que Deus abençoe. Pastor, isso que o senhor falou da atividade, né? Preparar a tela. Certo, ok. Ok, Deus abençoe. Um abraço.